Ok. E uma vez que já resolvemos e esclarecemos aqui o ponto 1 deste exercício, vamos dar seguimento para o ponto 2 que diz que a carga que o projeto foi sujeito, não é? Foi-lhe retirada, e então qual é a deformação residual e o comprimento do projeto neste ponto. Ok, como vimos anteriormente, portanto, o projeto foi sujeito a uma carga de 300 megapascal, portanto, ele ser sujeito a esta mesma carga, portanto, ele teve um alongamento final de 107,5 milímetros. Portanto, ao ser esticado de tal forma, portanto, este alongamento de 107 significa que houve uma extensão aqui no gráfico de 0,075. Muito bem. O que é que precisamos saber mais? Precisamos saber que, segundo a lei de Hooke, portanto, a tensão é igual ao módulo de Young vezes a extensão, não é? Portanto, se a carga foi retirada, mais uma vez, repito, não é? Que sujeito a uma tensão de 300, portanto, ele alongou-se de tal forma que a carga agora é retirada, portanto, se eu retiro a carga, este gráfico aqui, portanto, o gráfico está a ilustrar o comportamento do provete mediante as várias tensões em que é sujeito, não é? Portanto, se eu retiro a carga, portanto, para retirar a carga marca-se uma linha paralela aqui, a linha da sua igual semelhante a esta inclinação correspondente ao módulo de Young, portanto, marca-se uma linha paralela, portanto, se eu marquei agora uma linha paralela a este, estou a dizer que a carga está a ser retirada, portanto, o objeto, este provete aqui, conseguimos perceber que mesmo sem carga, ele não volta às suas medidas iniciais, portanto, não volta ao seu comprimento inicial, isto porque a tensão foi tal, não é força, mas sim tensão devido a sua área, portanto, ele foi de tal forma tensionado que esta tensão ultrapassou aqui a sua zona de elasticidade. Portanto, o provete perdeu esta elasticidade inicial, tendo ainda, portanto, tendo somente a sua zona aqui, zona plástica. Portanto, ficou aqui com um ligeiro alongamento, não é? Este alongamento que chamamos de deformação residual. E este defeito, digamos assim, entre aspas, portanto, este alongamento do provete, que queremos perceber que medida é que ele tem. Portanto, para conseguirmos perceber qual é este alongamento, já sabemos de antemão que o alongamento máximo foi de 0,075. Portanto, este total nós já temos. Também sabemos que para trabalhar, portanto, para analisar comportamentos do provete, analisamos sempre de triângulo a triângulo. Então, para conseguirmos determinar este valor, portanto, este comprimento aqui, este alongamento, esta extensão de defeito, digamos, entre aspas, do provete, precisamos perceber qual é este alongamento, portanto, correspondente a este triângulo, somente a este triângulo, que é o triângulo 3, não é? Portanto, analisando o triângulo 3, segundo a lei do Hooke, portanto, tensão vai ser igual ao módulo de Young vezes extensão. Tensão máxima, portanto, é este comprimento que está aqui correspondente à tensão máxima, não é? Que é igual a 300. Portanto, 300 vai ser igual ao módulo de Young. Portanto, já vimos que o módulo de Young é igual, portanto, ao primeiro, o módulo de Young igual a 10. Portanto, igual a 10. Vezes a extensão, não é? Vezes o delta, este delta que nós queremos aqui saber qual será. Portanto, a extensão vai ser igual a 300 a dividir por 10 vezes 10 elevado a 3. Mais uma vez esclareço que, uma vez que o módulo de Young é igual a 10 GB, portanto, 10 GB queremos converter para megas, portanto, fica 10 vezes 10 elevado a 3, está bem? Portanto, e finalizando aqui o cálculo, concluímos que a extensão, portanto, correspondente a esta base do triângulo é igual a 0,03. 0,03. Okay.
Então, se já temos a extensão correspondente a esta base do triângulo, que é 0,03, e temos o total, facilmente conseguiremos descobrir aqui este alongamento, esta deformação residual, não é? Que vai ser a diferença do total menos a extensão da base. Portanto, a extensão total é igual à extensão residual, que é esta primeira parte aqui que nós não sabemos qual é, mais a extensão da base do triângulo, não é? Portanto, o total 0,075 igual a residual mais 0,03 que nós já calculamos. Portanto, no final vamos perceber que a extensão residual é igual a 0,045. Portanto, toda esta extensão aqui, digamos, devido a este alongamento do proveto, não é? Portanto, o proveto foi sujeito a uma, marcar aqui para não fazer confusão, portanto, o proveto inicialmente tinha um dimensionamento, um comprimento aqui de 100 mm, foi sujeito a uma tensão tal de 300 que ficou alongado com um comprimento de 107,5. Portanto, mas quando eu deixo de tensionar, quando eu largo, portanto, quando eu descarrego, deixo de aplicar carga ao proveto, portanto, ele tende a voltar ao seu tamanho original, mas não volta porque já perdeu elasticidade. Portanto, se perdeu elasticidade, mesmo que eu o largue, ele fica sempre aqui com este defeito, com este alongamento extra, portanto, ficando ligeiramente mais alongado do que o seu tamanho original. Portanto, não tem mais os 100 mm aqui, portanto, tem os 100 mm mais o alongamento extra devido a esta perda de elasticidade. Portanto, este alongamento extra chamamos de deformação residual, portanto, esta deformação residual é igual a 0,045. Ok, portanto aqui já conseguimos responder qual é a deformação residual do proveto. Então, mas qual é o comprimento do proveto neste mesmo ponto? Portanto, para achar o comprimento final, portanto, temos sempre que ir de acordo à lei da deformação nominal, portanto, que diz que alongamento é igual a extensão é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Portanto, substituindo os valores, portanto, o valor da extensão correspondente devido a esta deformação residual é 0,045, substituímos ali, e depois então os 100 já sabemos, porque corresponde ao comprimento inicial do proveto, portanto, efetuando os cálculos, não é? Conseguimos perceber que o seu comprimento final é de 104,5.